Boa noite, irmãos. Prazer estar aqui. Quem não me conhece, eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho. Hoje é dia 2 de outubro, agora são 18 horas e 40 minutos. E se você está assistindo este vídeo aqui, é porque você quer ser abençoado. E nós vamos abençoar hoje. Nós vamos buscar a Deus. Esta aqui é a Igreja de Interlagos, né? Nós nos reunimos aqui todos os domingos às 18 horas. Né? Temos culto também às terças-feiras, que é chamado o culto do alicerce bíblico. E quinzenalmente nós temos o culto da doutrina bíblica, ou a escola da doutrina bíblica, que são as quintas-feiras. E você está convidado a vir participar conosco, tá? Nós temos um site, www.igrejadeinterlagos.com.br, e lá você vai encontrar os nossos horários de culto, tá bom? E aí você entra, tem um botãozinho ao vivo lá em cima, aqui na parte superior, tem um botão ao vivo, e você clica lá no botão ao vivo, você entra nessa sala aqui e participa do culto, tá ok? Fica à vontade para participar. Se você tiver perguntas, você pode fazê-las no Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br. Fique à vontade, que eu vou receber a sua pergunta aqui no meu celular e aí eu posso te responder, tá ok? Então, seja bem-vindo e hoje nós vamos conversar aqui sobre um assunto bastante interessante, embora eu já tenha pregado parte desse assunto, eu já tenha pregado na igreja, porém, eu gostaria muito que você... Espera só um minutinho, irmãos. Aí. Gostaria muito que você prestasse bastante atenção, tá bom? Porque esse assunto é muito interessante, tá bom? O nome da minha palavra está lá em Gálatas 1, de 6 a 10. Então, vamos lá, dar um pulinho lá em Gálatas 1, de 6 a 10. Eu vou ler aqui para você. Vocês estão ouvindo aí o barulho ou não? Acho que não, né? Tá uma barulhinha aqui do lado. Oi? Não estou ouvindo não, pastor. Ótimo, melhor. Tá indo bem. Então, aqui em Gálatas 1, de 6 a 10, ele fala assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis deste que vos chamou à igreja de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, essa é uma advertência que o apóstolo Paulo nos dá a respeito desse transtorno. E eu queria fazer aqui uma análise, uma avaliação sobre o que é esse transtornar o evangelho de Cristo, que nós temos que tomar cuidado, né? Essa frase aqui, vou voltar aqui para você ver, esta frase que ele diz assim, verso 7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar, palavra essa, transtornar o evangelho de Cristo. Tá? Então é isso aí, transtornar o evangelho. O que é isso? O que significa transtornar o evangelho? Né?
Então, o que a gente pode perceber, irmãos, é o seguinte: à medida que a gente vai se acostumando a determinados hábitos, né, que a gente vai fazendo as coisas de acordo com o nosso hábito, tudo aquilo que a gente fizer diferente está errado, porque o hábito acabou se tornando, vamos dizer assim, o meu ponto de referência. Né? Meu ponto de referência. Imagina, por exemplo, que você vai na igreja, hoje, vamos supor, uma igreja comum, qualquer igreja aí. Você entra lá na igreja, você vai ter uma pessoa te recepcionando, você vai ter um púlpito, você vai ter um grupo de louvor tocando, você vai ter lá 1 ou 2 pastores ou 3 pastores, e aí começa o culto com louvores, aí depois dos louvores vem testemunhos, depois dos testemunhos vem a palavra, depois das palavras as considerações finais e, por fim, a oração apostólica. Quem é que estabeleceu que tem que ser desse jeito? E a gente tem essa sensação de que se a gente não fizer isso, está fazendo errado. Percebe? Vamos supor que eu tenha deixado de fazer uma dessas etapas. Eu tenho a sensação de que eu estou errado. Então, o que acontece? É muito natural do homem, né, da nossa natureza, nos ancorarmos em hábitos. Né? Então, você tem um hábito, né? Todo dia de manhã você levanta, frita ovos e come ovos fritos de manhã. O dia que você não comer, você vai se sentir mal. Percebe? A gente se encosta, a gente se ancora no hábito. E isso acontece com a liturgia. Né? O que significa liturgia? Liturgia é aquela rotina que é feita dentro do momento do culto. Percebe? Isso é a liturgia. É como você deve se proceder, como você deve se vestir, como você deve ir, o que você tem que fazer, o horário que tem que acontecer determinadas coisas e assim por diante. E eu vou dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte. O que nós temos de igreja hoje, o padrão que nós temos de igreja hoje, não foi definido por Jesus. Não está escrito como deve ser feito. Não está lá nas cartas de Paulo, não está escrito como deve ser feito. Está escrito aquilo que nós não devemos fazer. Percebe? Mas como o culto deve se comportar, como deve ser o culto, não está escrito. Então, nós temos aí uma sutil diferença, que é o seguinte, é fazer com que os nossos hábitos se tornem parte do Novo Testamento. É esse o problema. A gente tem feito assim tanto tempo que nós estamos fazendo isso há séculos, que parece que isso que está sendo feito há séculos está escrito no Evangelho, e não está. Percebe? E aí, o dia que você não fizer daquele jeito, você vai estar errado, se sentindo errado. Porque alguém foi lá e colocou esse padrão para ser seguido. E a gente precisa tomar um certo cuidado. E eu falo isso porque eu era lá atrás, lá quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, que eu saí da Igreja Católica e me converti ao Evangelho. A partir daquele momento, eu achava tudo muito estranho. Você quer ver? Eu me converti em Campinas, né? Lá na cidade de Campinas. Eu saí do Paraná, né? E fui fazer cursinho em Campinas. Por quê? Porque eu tinha parentes em Campinas, só por isso. Né? E chegando lá em Campinas, eu tenho um primo, o Walter, e o Walter acabou me evangelizando. Né? Ele me evangelizou, eu fui
para a igreja dele, que não era bem uma igreja, era uma espécie de comunidade. Eram todos dissidentes ali da igreja batista, da igreja presbiteriana. Eles resolveram, se uniram para formar uma igreja ou uma comunidade evangélica. Então, tinha-se lá uma casa alugada e tal, e a gente frequentava lá. Eu cheguei a morar lá, porque eu estava estudando, né? Fiquei uns 4 meses em Campinas, 5 meses em Campinas, acho que eu cheguei a morar lá umas 2 ou 3 semanas. Né? Mas sabe como é que era o culto lá? Era muito legal, era muito bacana o culto, né? E o culto funcionava da seguinte maneira: tinha uma sala bem grande, né? Uma sala, devia ter assim uns 4x6, por 8, mas uma sala bem grande mesmo. E nessa sala tinha bancos de madeira, sabe esses banquinhos de madeira bem simples, bem rústico, né? 2 pezinhos aqui, uma tábua, né? E um carpete bem confortável, né? E todo mundo se sentava ali. Eu cabia ali umas 30, 40 pessoas. Todo mundo sentava ali. O irmão lá tocava violão. Todo mundo sentado. Todo mundo tocando violão, cantando louvores. Aí começava o culto. Aí não era pastor, era o irmão mais velho lá, o ancião, que fazia as pregações. Né? E no dia da Santa Ceia, era muito engraçado, vocês vão dar risada. Tenho certeza. O ancião lá, o pastor, né, pegava uma taça de vinho. Era vinho mesmo. Uma taça de vinho bem cheia. Né? Ele dava um gole e passava para a pessoa do lado. A pessoa dava outro gole e passava para a pessoa do lado. E assim ia. Né? E o pão ia passando de mão em mão. Era desse jeito que era feito. Quer dizer, não tinha assim muita, sei lá, higiene, talvez. Mas era assim, fazia-se desse jeito. Ninguém morreu, estou vivo até hoje por causa disso. Né? Mas era bem primitivo o negócio, bem primitivo. Né? E as reuniões aconteciam periodicamente e tal. Era muito gostoso. Me converti lá, me batizei lá em Campinas. Né? Percebe como você sai de uma igreja católica e vai para um ambiente desse, você fala, nossa, que coisa diferente. E ao longo do tempo eu comecei a entender que o cristianismo não tem um formato litúrgico pré-definido, percebe? A gente segue determinadas práticas por tradição. Só por isso. Por exemplo, quando nós tínhamos o nosso local lá na igreja, aqui perto, que nós tínhamos nosso salão, todo mundo sentava, as cadeiras ficavam assim, em roda também, não tinha púlpito, né? Só tinha o local ali dos músicos tocarem e 2 ou 3 cadeiras ali na frente, onde ficavam os pastores. Só, mais nada. Mas não tinha essa de púlpito e todo mundo. Às vezes a gente precisava colocar mais cadeiras no meio e tal, mas é assim. Então nós precisamos tomar um certo cuidado, né? Para que a gente não torne os nossos hábitos como sendo aquilo que está escrito no Evangelho. Ou, melhor, não falei certo, peraí. Não é isso que eu quis dizer. Corta. Nós vamos tomar cuidado para que os nossos hábitos sejam tão fortes ao ponto de nós acharmos que o Evangelho está errado. Percebe? Se não é feito desse jeito, é porque não está certo. Percebe? Então, tem uma igreja muito grande, milenar, né? Tem 1.800 anos, talvez, a Igreja Católica, que lá existe um livrinho chamado Tradição, que é a catequese, é o catecismo que eles chamam. Então foi escrito um novo evangelho, um outro evangelho, com outras práticas. Percebe? E aqui o texto que eu acabei de ler para vocês é um texto, eu diria assim, curto e grosso, né? Ele é muito incisivo. Então, se existe alguém aí pregando alguma coisa que está contra aquilo que Paulo falou,
que ele determinou, que nós o reconhecemos como autoridade para isso, então, irmãos, é outro evangelho. É outro evangelho e a gente não pode fazer isso. Né? Bom, vamos às minhas considerações aqui. Ao longo da história, podemos perceber uma tendência de que as religiões acabam derivando para estabelecer as suas tradições como verdade e outras tradições como heresias. A tradição, meus irmãos, ela não pode estar acima do evangelho. O evangelho tem que ser o nosso norteador. Não é porque a minha igreja tem um púlpito lá na frente e o dia que eu for para uma igreja que não tem um púlpito lá na frente, isso é uma heresia. Estou dando um exemplo. Não posso fazer isso. Eu escolhi ter púlpito na minha igreja. Respeite a minha escolha. A Bíblia não está escrito assim. Uma igreja deverá ser da seguinte forma. Está escrito desse jeito? Não. Lá no Velho Testamento, sim, lá está escrito como deveria ser, né, o local lá de adoração, de fazer os sacrifícios, a expiação dos pecados, etc, etc. Estava escrito lá milimetricamente. Jesus não fez isso. Percebe? Então, qualquer que seja a nossa tradição, ela jamais pode estar acima do evangelho. Percebe? O evangelho, o que eu estou dizendo acima do evangelho é o evangelho, os 4 evangelhos, as Atos, as cartas e assim por diante. Nós não podemos pensar dessa maneira, né? Se lá na Bíblia está falando que vai ter uma ressurreição, eu tenho que acreditar na ressurreição. Lá não está falando reencarnação. Então, não importa, é duro a gente ter que brigar contra a nossa, vamos dizer, a nossa tradição. É difícil. É difícil porque nós crescemos com uma filosofia ocidental na nossa cabeça, na nossa escola, lá no primário, lá no colégio. Nós crescemos com uma filosofia ocidental, toda bem estabelecida. Aí você chega e toma contato com o evangelho, e o que vai acontecer? Acontece que o evangelho fala outra coisa. Aí você fala, não pode ser assim. E é o caso, por exemplo, do que eu luto muito aqui para falar para vocês a respeito da ressurreição. Porque a gente vem de uma tradição em que o corpo morre, mas a alma e o espírito vai para o céu. E aí, qualquer coisa que a gente fale além disso acaba se tornando heresia. Percebe? Heresia é o contrário. Porque nós temos que confiar no que está escrito. Irmãos, está escrito em Tessalonicenses. Vou abrir aqui. Não sou eu, não foi o Hélio que escreveu isso, não. Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Os que morreram. Olha aí, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, os que morreram em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Irmãos, não é o Hélio que escreveu isso aqui. Se alguém falar algo diferente do que está escrito aqui,
é anátema. Nós precisamos confiar no que está na Bíblia. Nós temos que confiar que o que está escrito lá é exatamente o procedimento que nós temos que ter na nossa vida. Aí ele continua. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Tá aí. O que for pregado, além disso, diferente disso, não foi eu que escrevi, seja anátema. A mesma pessoa que escreveu o que a gente acabou de ler, também escreveu, seja anátema. Para quem não sabe o que é anátema, é maldito. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ou a gente brinca sério, ou como diz o meu amigo Esdras, a gente pega a chave da igreja, joga no lago e vai embora. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Precisamos tomar muito cuidado com o que a gente... com a maneira como a gente crê nas coisas. Ou a gente crê como está na Bíblia. Percebe? A Bíblia de vez em quando deixa as coisas um pouco vagas. Deixa, então tudo bem. Isso é um problema da Bíblia, não é nosso. Mas tem determinadas coisas que são inegociáveis. Não dá para negociar. O que está escrito e ponto final. Eu, pastor Hélio, penso que esses versículos que estão aí em Tessalonicenses, e outros também, né, indica como se a gente fosse, para que nós possamos nos consolar. Ah, morreu um parente seu, morreu. Essa pessoa morreu com Jesus? Ah, então, beleza. É um consolo saber que um dia essa pessoa vai ressuscitar e eu vou me encontrar com ela. Paulo fala, consolai-vos uns aos outros, com essas palavras. A mistura de doutrinas tem sido bastante comum ao longo do cristianismo nesses 2000 anos. Então você pega uma prática de um local, aí você mistura com uma prática de outro local, alguém vai lá, faz uma mentira, ou transtorna o evangelho e pronto, tá todo mundo adorando Maria. Todo mundo reverenciando Maria como deusa. Ou então, qualquer um que foi bonzinho, pronto, esse aí é um santo, esse eu tenho que... Entendeu? Eu não posso misturar as coisas, irmãos. Eu não posso. Está escrito na Bíblia? Não. É para adorar Maria? Está escrito lá? Não, não está escrito. Então não vou adorar Maria como deusa. Como mãe de Deus. Pode estar escrito em algum outro livro que alguém escreveu, sei lá quando, não sei onde. Mas eu tenho que ser sério. A gente tem que ser sério. E hoje a gente vê uma tendência das igrejas neopentecostais misturarem cristianismo com judaísmo. Tem uma igreja grande aí, o Templo de Salomão. Que Templo de Salomão, irmãos? Aí tá lá o pastor com aquele chalezinho que pá na cabeça. Percebe? Irmãos, o que é isso? Tá misturando. Que mistura louca é essa? Isso aí é para impressionar os outros? Meu Deus do céu. Eu vou ler um texto daqui a pouquinho que você vai ver. Vai arrepiar. Vai arrepiar sua nuca aqui, ó. Nós não podemos misturar as coisas, irmãos. Aquilo que a gente tem no nosso dia a dia não pode ser misturado.
A Bíblia, ela é clara. Ela é muito clara. Você quer ver? Eu já falei isso aqui uma vez, né? Tinha um tal de passe de luz da Igreja Universal do Reino de Deus. Você já viu isso? Eu já falei aqui algumas vezes. Lembra do passe de luz? Irmãos, o que é isso? Isso agora nós estamos vendendo a nossa alma para o diabo, para pregar o evangelho? É isso? Nós estamos vendendo a nossa alma para o diabo para poder recolher o dízimo, recolher as ofertas? É isso? Dízimos não é do Novo Testamento, é do Velho. Ninguém tem que recolher dízimo, coisa nenhuma. Me mostra no Novo Testamento, me mostra Paulo falando para recolher dízimo. Quer dizer que eu pego aquilo que é interessante para mim no Velho Testamento e trago para dentro da igreja? Só aquilo que me interessa. Expiação, holocausto, sacrifício, isso não precisa. Só recolhimento de dízimo. É assim. É desse jeito. Barbaridade, né? Eu quero ler aqui para vocês Atos 8, de 9 a 24. Atos. Aconteceu um fato interessante aqui em Atos 8, que é o seguinte. Tinha um certo mágico ali na região, né? Na região ali de Samaria, aquela região. Esse mágico, ele era um tremendo de um picareta. Na realidade, é isso que ele era, um picareta, né? Um sujeito aproveitador. E eu vou ler esse texto aqui, e aqui vocês vão se deparar com algumas informações que são tenebrosas. Então vamos lá. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, que já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregara acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, o mágico aqui, né? E, sendo batizado, ficou de contínuo, grudou ali em Filipe. Tá? E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então, tenta imaginar essa situação. Tem um charlatão lá, um sujeito charlatão que ganha dinheiro enganando as pessoas. Aí vem um sujeito chamado Filipe, prega o evangelho, as pessoas se convertem e ele também se converte. Só que ele viu em Filipe um poder tão grande que ele ficou grudado em Filipe. Filipe, eu quero ver o que você faz. E começou Filipe fazendo grandes maravilhas, porque ele pregava o evangelho, então provavelmente as pessoas eram curadas, as pessoas que tinham problemas de demônios eram libertadas, e assim vai. Fazia grandes maravilhas. E aí ele ficava atônito, ele ficava abobalhado de ver tão grande poder. Aí o 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para receberem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Imagina essa situação. Filipe está lá pregando o evangelho.
Aí, de repente, o pessoal lá em Jerusalém fica sabendo que Samaria estava tendo um renovo, uma renovação, uma conversão gigantesca. Aí Pedro e João foram para lá e falaram, não, precisamos ir para lá para ver o que está acontecendo, né? Vamos lá dar apoio para o Felipe. E aí o Pedro e o João impunham-se as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Agora dá uma olhada aqui, ó. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Olha o charlatanismo aqui, ó. Olha o charlatanismo. Dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Está aí. Mas, disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Irmãos, eu quero saber aqui quem pode me dar R$1.000, porque eu vou orar para que Deus te abençoe. Agora, irmãos, eu quero aqui que alguém me dê R$5.000 para que Deus te abençoe, que eu vou orar e vai acontecer. Peraí. O que Pedro está falando? Eu estou cuidando, irmãos, que o dom de Deus se alcança por dinheiro. É isso que eu estou fazendo. Epa! Pode parar. Pode parar. Aí o 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra. Olha só, irmãos, o risco que eu estou correndo. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade. Pedro não. Quem que está falando aqui? É Pedro? É Pedro. Pedro está dizendo aqui que isso tudo é iniquidade. Trocar a bênção de Deus por dinheiro se chama iniquidade. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias os samaritanos anunciaram o evangelho. Irmãos, isso aqui é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Olha o cuidado que nós temos que ter. Pastores que estão me ouvindo. Pastor Werber, Pastor Valdo. Olha o perigo que nós estamos correndo se nós interpretarmos de maneira errada o que está no Evangelho, irmãos. Precisamos tomar esse cuidado, irmãos. Olha, mais uma, hein? Mais uma. Pedro, ele não queria se misturar com as pessoas que não eram judias, que não eram judeus. Lá em Atos 10, de 9 a 15, você vai ver que Pedro, ele tem uma visão, né? Ele tem um sonho, que um monte de animais imundos, do tipo quadrúpedes, répteis, etc. e tal, estava caindo num lençol grande, e Deus falou assim, Pedro, mata e come. E Pedro falou, Senhor, mas eu nunca comi nada que fosse imundo. Não, Pedro, não torne imundo aquilo que eu santifico. Aí Pedro entendeu, né? Depois vocês leem lá. Então, irmãos, eu estou pregando aqui, mas eu estou tremendo por dentro.
o Senhor tenha misericórdia de mim e que eu possa pregar para vocês aquilo que é o correto, o que é certo. Não que vem da tradição, ou que vem de alguma coisa, de um hábito meu. Não, de jeito nenhum. O que nós precisamos fazer é pregar o evangelho tal qual nos foi orientado pelos apóstolos e por Jesus. Tudo que for disso, diferente disso, seja anátema. Eu não quero ser anátema. Eu não quero ser maldito. Essa distorção da prática cristã é obra de Satanás. Me mostra em qual das cartas de Paulo está escrito que nós devemos recolher o dízimo. Me fala. Vamos. Me diga. Hélio, você está dando um tiro no pé. Não, não estou, não. Muito pelo contrário. Eu estou livrando a minha alma do inferno. Porque se eu pedir o dízimo para vocês, eu estou sendo anátema. Não estou dando tiro no pé. Não estou aqui para ganhar dinheiro. Você viu o que está escrito lá em Atos? Você viu lá? Está escrito em Atos, lá que a gente acabou de ler, 8, de 9 a 24, o que acontece quando a gente troca as coisas de Deus por dinheiro. E eu estou fora disso, irmãos. Muito fora. Essa distorção das práticas cristãs é obra de Satanás, que quer que venhamos a nos distrair para fugir do verdadeiro objetivo ou simplesmente justificar o nosso erro. Veja Adão no Éden, que quis transferir a responsabilidade que lhe cabia para Eva. Irmãos, vocês sabem que eu sou professor de matemática e física, que eu dou aula numa escola do estado. E eu agora sou coordenador pedagógico e eu estou em constante contato com os jovens de 15 a 17, 18 anos. Irmãos, a quantidade de gente que quer transferir o erro seu para o outro é enorme. Tem aluno, gente, que chega lá na minha sala, o professor pega o aluno fazendo coisa errada, leva para a minha sala e o aluno tenta imputar o erro dele ao professor. Percebe? Não quer assumir o erro, não quer assumir a sua posição. Assim, irmãos, assim, às vezes eu tenho que ficar meio sisudo, meio bravo e falar assim, escuta, quem é que está errado aqui nessa história? É o professor ou é você que está errado? Ah, sou eu. Então acabou a conversa, assume o seu erro e pronto. Você estava bagunçando na sala. Mas o professor não estava... Tinha outro aluno que não sei o quê, porque não sei o que, isso e aquilo. Irmãos, assume o erro. Nós temos que aprender a assumir o nosso erro e não empurrar o nosso erro para outra pessoa ou para outra situação. Eu fiz isso porque aquele dia eu estava com muito sono. Quer dizer, não foi você, foi o seu sono. A gente está sempre transferindo o erro para outro. Temos que parar com isso. É fácil crer naquilo que eu quero crer. Eu quero crer que a minha alma vai ficar guardada lá no trono de Deus e no dia de Jesus a minha alma será colocada de volta no meu corpo. Não é isso que está escrito na Bíblia. Não é. Então, convença-se de que o que está escrito na Bíblia é o que está escrito na Bíblia. Não inventa moda, não. É muito fácil a gente crer naquilo que a gente quer. Então eu vou pegar minha cultura ocidental, aquilo que eu aprendi lá no Paraná como sendo uma verdade, então eu vou pegar e vou falar assim, não, o evangelho tem que ser igual àquilo que eu creio.
Porque o que está escrito aqui na Bíblia, isso aqui é só uma figura de linguagem, não é bem assim, sabe? Você já viu isso? Mas isso aqui não é bem assim, não. Muleta. Isso se chama muleta. Ao invés de você se apoiar no evangelho, você se apoia na sua muleta cultural. Para com isso, meu irmão. Creia em Jesus na sua mais verdadeira, naquilo que está escrito, que foi deixado para nós, como disse outro dia o pastor Weber, como sendo uma preciosidade do Novo Testamento para nós. Não foi essa palavra que você usou, né, Weber? Eu não lembro agora a palavra que você usou. Riquezas. Riquezas. Irmãos, pegue essas riquezas do evangelho para você. Sabe? Incorpore-a. Traga para dentro do teu coração. Não a sua cultura. Não aquilo que você aprendeu quando você era bebezinho, criancinha. Não quando você estava indo lá fazer a primeira comunhão. Não quando você estava indo lá fazer não sei o quê, a crisma, batismo, sei lá o quê. Não. Creia no que está na Bíblia. É lá que nós nos apoiamos. O evangelho é o nosso apoio. E crer corretamente, irmãos, é um desafio para nós. Porque dói quando a gente quer transtornar, porque nós aprendemos de um jeito e Jesus ensina de outro. Quando nós aprendemos de uma maneira e o apóstolo Paulo ensina de outra. Dói fazer isso. Não é fácil. Mas você tem que lutar. Faz parte da sua luta cristã. Você precisa lutar contra a sua cultura. Né? Não é fácil, é um desafio. Pois nós devemos confiar cegamente naquilo que está proposto por Jesus. É o que Jesus fez. Confia cegamente. Cegamente. Não é possível que eu tenha que colocar um ponto de apoio, um pedacinho de cultura aqui, uma frasezinha ali, um não sei o que aqui, acolá, para que eu possa acreditar em Jesus. Não! Assuma o seu cristianismo com força. E isso é um desafio. Jesus mesmo nos desafia. Ele fala assim, olha, que nós temos que ser como crianças. Né? Seja como uma criança. Você precisa se desprender. E a criança crê cegamente, ela confia cegamente. Se você pegar uma criança aí de 2, 3, 4 anos e você fala, se joga aqui no colo do papai, ele se joga. Tó, filhinho, come isso aqui que é gostoso, ele come. É cego, o negócio é cego. Uma criança confia cegamente, e é isso que Jesus quer. Nós devemos ser como crianças. Eu queria falar aqui uma coisa para vocês. Uma vez eu escrevi um artigo, e eu escrevi nesse artigo, eu escrevi o seguinte. Não sei se talvez precisamos entender isso aqui melhor, mas eu escrevi assim. O cristianismo é um preceito metafísico, filosófico, com ideias e pressupostos bem definidos. Num movimento que começou com a pessoa de Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, e que estão relatados em alguns escritos que foram reunidos arqueologicamente num compêndio chamado Bíblia. Isso aqui eu acho que não é novidade nenhuma, né? Não quero, neste fórum, discutir a sua veracidade. Parto do princípio que ela é veraz, confiável, íntegra e possuidora de todos os preceitos necessários que definem o que é
ser cristão. Então é isso. Creia. Se você crê em Jesus, se você crê que a Bíblia é veraz, então confie que o que está escrito lá está definindo o que é ser cristão. E nós sabemos que ao longo da história, eu não sei se essa história é verdadeira, talvez alguém aí possa me dizer se é verdadeiro, mas lá no começo da igreja cristã, né, um sujeito lá, um rei, um imperador, um rei, sei lá o quê, mal intencionado, ele percebeu que o cristianismo era algo muito poderoso. Então, ele pegou e se converteu, mas ele se converteu de maneira intencional. Ele queria mesmo que o povo misturasse ali, né, práticas pagãs com a prática cristã, né? Então, é um poder político querendo dominar determinadas pessoas ou quantidade de pessoas, que nem agora. Nós estamos num dia extremamente importante hoje político. Fizemos a votação hoje para presidente. Então é como se uma determinada igreja fosse lá na frente com milhares e milhares de pessoas. Olha, vocês têm que votar no fulano tal. A igreja não pode fazer isso, irmãos. Nós não podemos misturar aquilo que é espiritual. A igreja não pode fazer. A Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos governantes. Ela não diz que nós devemos propagar propaganda política. E eu já estou partindo aqui para o finalzinho, irmãos. Não esqueça que daqui a pouco nós teremos Santa Ceia. Então sai correndo aí, vai buscar o pãozinho. Então, meus irmãos, nada mudou. O homem continua pecador com os mesmos pecados de 2000 anos atrás. É igual. Há 2000 anos o homem mentia na época de Jesus. Hoje a gente mente. Há 2000 homens se prostituía. O homem se prostituía. Hoje nos prostituímos. Há 2000 anos nós matávamos e roubávamos. E hoje nós matamos e roubamos. Não houve mudança alguma. Há 2000 anos amávamos nossos pais, nossas mães, nossa esposa, nossos filhos. Hoje nós amamos nossa mãe, nossos pais, nossas esposas e nossos filhos. Não mudou nada. É tudo igual. O que mudou é que hoje aqui eu tenho lâmpada elétrica. É isso, tem computador, tem carro, tem isso, tem telefone, tem... Nada mudou em relação ao coração do homem, é tudo igual. E olha, o cristianismo propagado por Jesus e pelos apóstolos é para o coração do homem. Porque o homem é o mesmo. O coração do homem continua o mesmo. Nós só inventamos agora locais mais interessantes para cometer pecados, né? O sujeito não vai mais lá, não sei aonde, tal, para arrumar uma amante. Ele leva no motel, um lugar mais gostoso, mais bonito, mais cheiroso, isso e aquilo. Mas o pecado é o mesmo. Entendeu? É igual. O cristianismo começou e terminou em Jesus Cristo. A sua vida, sua conduta, suas ideias permanecem imutáveis. Do jeito que foi pregado lá 2000 anos, nós pregamos hoje aqui. E o que for diferente disso, seja anátema. Cuidado, irmãos. Quando se introduz uma ideia nova,
uma conduta, um novo preceito, que não foi determinado por Jesus. Isto é considerado distorção, podendo levar ao fanatismo, a condutas que venham a difamar o verdadeiro Jesus Cristo e o verdadeiro cristianismo. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado. Nós vamos daqui a pouco praticar a Santa Ceia igualzinho como foi determinado pelo apóstolo Paulo há 2000 anos. Não tem esse negócio de hóstia. Não tem esse negócio de só o padre bebe o vinho. Só o pastor bebe. Não, todos nós vamos fazer igualzinho. Porque é esse o cristianismo que eu acredito. Então, meus irmãos, nós temos que falar, doa a quem doer. Não importa, para mim não importa. Ficar buscando desculpa. Ficar colocando aí teologia em cima disso. Quer dizer que só quem está certo é quem estuda profundamente a Bíblia. Quem está certo quer dizer que aquela senhorinha lá que não sabe nem ler nem escrever. Não, irmãos. Então vamos levar a sério isso aqui. Tá bom? É assim que eu penso. É assim que eu lidero esta igreja. Eu gosto até da palavra apostólica. Que esta igreja é uma igreja apostólica primitiva. Percebe? Nós somos primitivos aqui. Porque nós usamos a Bíblia, usamos o Novo Testamento, ipsis literis, do jeito que está lá. Nenhuma vírgula a mais, nenhuma vírgula menos. Amém? Deus te abençoe, irmãos. Só para falar, eu tô com esse cavanhaque aqui em homenagem ao meu amigo Peloso, tá? Ele usa um cavanhaque há um século. E eu era para ir lá na casa dele e eu ia falar assim, Peloso, sua homenagem. Ele está muito doente, vocês já sabem disso. Irmãozinhos, Deus abençoe. Eu vou passar a palavra para a irmã Eliette, que ela vai conduzir a oração e vai conduzir a Santa Ceia. Deus abençoe a todos.